Fala aí, galera, aqui é o professor Heitor Victor falando, professor de língua portuguesa. Vamos tratar hoje de redação, dando continuidade a uma aula de construção de parágrafos. Nós já falamos sobre os tópicos frasais e os modelos de tópicos frasais, como que um parágrafo se estrutura. E agora a gente vai ter uma aula bem rapidinha, um tiro curto, para ver aí como que podemos desenvolver tópicos frasais, né? Como que a gente desenvolve o parágrafo. Uma ou mais frases que vão desenvolver o tópico frasal, que a gente chama aí de desenvolvimento do tópico frasal. Vamos nessa. Então, a definição de desenvolvimento de tópico frasal é a seguinte: o desenvolvimento do parágrafo é a continuidade do tópico frasal, conferindo sentido e uma explicação mais profunda do tópico frasal apresentado. É o que dá corpo ao seu parágrafo, galera. É aquilo que vai dar conteúdo. O tópico frasal é uma ideia sucinta, objetiva e direta, para que você tenha espaço para desenvolver, seja trazendo mais detalhes, seja especificando, seja exemplificando, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é o corpo, efetivamente, do parágrafo. O número de frases que você vai construir nesse desenvolvimento depende muito do seu gênero textual. Se você estiver escrevendo um texto menor, sugiro poucas frases, talvez 2 no máximo para o desenvolvimento. No caso de textos maiores, como dissertações, ensaios, teses, você pode abusar um pouquinho mais e aprofundar com mais frases. Aí não há um limite, né? O limite é o seu trabalho, o seu tema abordado propriamente dito. Mas vou mostrar para vocês de maneira prática aqui qual é a diferença entre o desenvolvimento do tópico e o tópico propriamente dito e como que a gente estrutura o parágrafo. Lembre que parágrafo é uma estrutura formal, você não pode fazê-lo de qualquer maneira, senão você pode comprometer o seu texto. É importante você lembrar que é uma parte estrutural do texto que precisa trazer uma ideia central e o seu desenvolvimento. Pensando na dissertação argumentativa, vai trazer a hipótese daquele parágrafo e o desenvolvimento dessa hipótese, que muitas vezes vai ser o embasamento do seu argumento. Então, eu trouxe aqui um tema ditadura e democracia, para a gente ver como que eu posso estruturar esse tema em um parágrafo. Vejam que o tópico frasal é esse que aparece no início, e em destaque, em negrito, a gente tem o desenvolvimento. Vamos lá. Os regimes ditatoriais interferem negativamente na participação plena da população na construção política de uma nação democrática. Em países da América Latina que enfrentaram regimes ditatoriais, a ideia de democracia ainda parece ser muito nova e de pouca expressão. Sendo assim, a construção de uma nação da qual todos os cidadãos se reconheçam e usufruam plenamente de seus direitos só se faz possível com a pressão popular e pela reivindicação de mais direitos. Vejam que o tópico frasal traz uma hipótese, uma afirmação, né? Ele afirma que os regimes ditatoriais interferem negativamente na participação plena da população na construção política. E depois ele especifica esse tópico frasal trazendo um exemplo específico da América Latina e depois as consequências para essa região do planeta, o efeito de impactos ou de governos antidemocráticos. Então, temos aí tópico frasal e desenvolvimento do tópico frasal. Vejam que o desenvolvimento tem apenas 2 frases, ou seja, é um bom parágrafo para dissertação argumentativa de 30 linhas. Assim como outras técnicas de escrita, é fundamental, então, que a gente tenha modelos específicos de desenvolvimento de tópico para nos dar um direcionamento. Sugiro, então, que você decore mesmo, os modelos possíveis de desenvolvimento de tópico frasal, porque na hora que você for escrever, você pode selecionar um deles e desenvolver seguindo aquelas diretrizes. Eu vou mostrar para vocês, então, modelos de desenvolvimento de tópico frasal, seguido dos seus exemplos, claro. Os modelos que eu trouxe para vocês são os seguintes. Temos aí o desenvolvimento de tópico frasal por definição, por enumeração, por comparação, por razões, desenvolvimento de tópico frasal por análise e por exemplificação. Tá? Uma listinha curta, não encerra todos os modelos possíveis, mas, claro, traz modelos usuais, que são de fácil construção para você desenvolver o seu tópico frasal aí. Vamos olhar um por um e os seus exemplos, claro, para ficar bem evidente para vocês como que a gente vai construí-los.